A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje estaremos dando início ao livro de Esdras. Vou ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e subamos a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, e com fazenda, e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na cidade de seus deuses. Este Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, os deu por conta a Sebes-Bazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 facas de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 objetos, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sebes-Sazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realias, Mardoqueu, Bislã, Mispá, Bigvai, Reum, Baanã, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812. E os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatum, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonissão,
666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Dos filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Rassum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asvamate, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel, Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, Hadid, Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. O sacerdote, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passu, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 704. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ragaba e os filhos de Acube, os filhos de Ragabe, os filhos de Sanlai e os filhos de Amã, os filhos de Gadiel, os filhos de Gar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoba, os filhos de Gozão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéias, os filhos de Bezai, os filhos de Asnã, os filhos de Melnitas, os filhos dos Nefezeus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Razul, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Temá, e os filhos de Nessias, e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidiel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim e os filhos de Ami, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tal Melá, Atel, Arsa, Querube, Ada, Imer,
porém não puderem mostrar a casa de seus pais sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoba, 652, e os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabazias, os filhos de Cos, e os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, Geladita, e que foram chamadas de seu nome. Estes buscaram os seus registros entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelos que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Listraça lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Todas essas congregações junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. E os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E algum dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar, conforme o seu poder. Deram para o tesouro da obra em ouro 761.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e algum dos povos, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus para a sua cidade, como também todo Israel na sua cidade. É levantado o altar. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zarobabel, filho de Saitiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus em Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu lugar. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, azeite aos sodônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que eles tinham feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda, à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel,
e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas de idade de 20 anos, e daí para cima, para que avivassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos, e seus irmãos, e Cadmiel, e seu filho, e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Hanadad, seus filhos e seus irmãos levitas, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantava às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 4, capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, o adversário de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificava no templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vos buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que a vós e nós edificamos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou ao rei Sírio, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Sírio, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e no dia de Artaxerxes escreveu Bislão, Midrate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres e aramaicos e na língua siriaica. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Ginaitas e Afarzaquitas, Itaperlitas, Afazitas, Aquevitas, Babilônios,
Susaquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osdapã transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo sabia o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificavam aquela rebelde, a malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira, não terá porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e ao Cisai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometeres esses inícios, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cisai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força do braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuar a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes estes muros? Então assim lhe disseram: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até que o negócio veio a Dário. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que
Tateai, o governador daquém do rio, contra Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afazaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação e assim estava escrito nelas: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nos fomos à província de Judá, casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está posta sobre as paredes, e essa sobre apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos ao ancião, e assim lhes dissermos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelos seus nomes, para nos declararmos, para que tu pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão entre eles, os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou no templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificada, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metia os tesouros em Babilônia, e em Aquemetá, no palácio que estava na província de Mediá, se achou um rolo, e nele estava escrito o memorial que assim dizia: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para lugar o templo que estava em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tateai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afazaquitas que estáis de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que havei de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifique a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus,
trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito do sacerdote que estão em Jerusalém. Dê-se-lhe de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereça sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e ore pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim de decreto é que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando-o pendurarão nele, e de sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eudário deu decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tateai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente conforme o que decretaram o rei Dário e os anciãos dos judeus, e edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram o sacerdote nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartavam da imundície das nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém, meus amados irmãos? Então, mais aí, alguns capítulos lidos, e este foi do livro de Esdra. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária, e hoje nós estaremos lendo no livro de Esdra, a partir do capítulo 7. Artaxerxes envia Esdra a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passada essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdra subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele.
o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar a Israel seus estatutos e o seu direito. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte do rei, dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda prata e ouro, o que achares em toda a província da Babilônia, com ofertas voluntárias do povo e sacerdotes, que voluntariamente se ofereceram para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereces sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem pareceres fazeres do resto da prata e do ouro, fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. O resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, darás da casa dos tesouros do rei. Por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto pedi o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, até coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do seu Deus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, canteiros, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que se julguem a todo o povo que está da além do rio, e a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não sabem as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal expirou
ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel chefes para subirem comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Este, pois, são o chefe de seus pais com as suas genealogias que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Semolite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azagade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaias, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabube, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que vai a Vaca, e fica ali acampado 3 dias. Então atentei para o povo e para o sacerdote, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaias, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Zacarias, Mensulão, os chefes, com quais, como também a Joaribe e a Eltanã, que eram sábios. E dei o mandato para Ido, chefe do lugar de Casífia, e lhes pus palavras na boca para disserem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Casífia, que nos trouxeram ministro para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Zerebias, com os seus filhos e irmãos 18. E Asabias, com ele, Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para ministro dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Alvá, para nos humilharmos perante a face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, porém, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações,
Então separei 12 dos maiorais do sacerdote Zerebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. Pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, de 10.000 de ouro de 1.000 daricos, e 2 vasos de um bom metal lutroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhe: consagrados sois ao do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata, este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio Alva no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos amarravam ciladas nos caminhos. Viemos a Jerusalém, repousamos ali 3 dias, e no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Conforme o número, conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, um sacrifício pelo pecado, tudo em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens ao rei, aos sátrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajuntaram o povo, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Esdra sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e fazem oração e confissão a Deus. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos canajebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Assim se misturou a semente santa com o povo dessas terras, até a mão dos príncipes e magistrados foi primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras dos Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face.
meu Deus, porque as nossas iniquidades se têm multiplicado sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e nossos reis e nosso sacerdote, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão de rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante o rei da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó Deus nosso, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos servos e dos profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos e pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem dessa terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fossemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com o povo dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficarmos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti o nosso delito, para que ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. Orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor. Os que tremem no mandamento do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então Esdras se levantou, ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de quem faria conforme esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá,
pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos cativeiros. Fizeram pagar pregão por Judá e Jerusalém e a todos os que vieram do cativeiro, porque se ajuntassem em Jerusalém. E todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês. E no dia 20 do mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, também é tempo de grande chuva, não se pode estar aqui fora, nem é obra de 1 dia, nem de 2 dias, porque somos muitos que transgredimos nesse negócio. Ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apostados, e com eles os anciões de cada cidade e os juízes, até que desviamos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tívica, se puseram sobre este negócio, e Messulão e Sebatai, levita, os ajudaram. E assim fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens da cabeça dos pais segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. Assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio, e acabaram de tratar com todos os homens, e casaram com mulheres estranhas até o 1º dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos de sacerdote, que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maceias, Eliezer, e Jaribe e Gedalias, e deram-se as mãos prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maceias, Elias e Semaias e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Passu, Elionai, Maceias, Ismael, Natanael, Josadaque, Elasa, e dos filhos de Josabade, Simei e Gelaias, isto é, Quelita, e Petaias, e Judá e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum e Telém e Uri, e de Israel e dos filhos de Parós, Ramias e Gesias e Malquias, e Miamim, Eleazar e Malquias e Beneia, e dos filhos de Elão, Matanias e Zacarias e Jeiel, Abide e Jerimote e Elias, e dos filhos de Zatum, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote e Zabade, Aziza, e dos filhos de Bebai, Joenã, Ananias, Zabai, Atlai, e dos filhos de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Jazube, Zeiel e Jeremote, e dos filhos de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maceias, Matanias, Bezalel e Binuia e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simão, Benjamim, Maluque, Semaias, e dos filhos de Assum, Matanai, Matatá, Zabade, Elifelete,
Jeremai, Manassés e Simei. E dos filhos de Bani, Madai, Anrão, Iuel, Beneia, Bedias, Queliui, Vanias, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matanel, Jazai, Bani, Biniú, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Seremaias, Salum, Amazias e José. E dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zibna, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e algum desses tinha mulheres de quem alcançaram filhos. Amém, meus irmãos? Acabamos aqui o livro de Esdra. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.